continuar a nossa conferência escatológica, é chegada a última hora. E olha, eu não sei se muitas pessoas vão entender o que eu vou dizer, mas é necessário que eu venha explicar. Você vai ouvir agora um apóstolo que é dispensacionalista. Você talvez esteja perguntando, apóstolo, o que é um homem, o que é um conferencista, ele ser dispensacionalista? É aquele que acredita nas dispensações, e eu vou te explicar isso. É aquele escatólogo que ele é um dispensacionalista, e eu acredito nas dispensações, e eu vou te mostrar nesta manhã por que eu creio nas dispensações e por que eu defendo esta tese. Muito bem, eu também sou pré-milenista. Eu sou pré-milenista e também sou pré-tribulacionista. Eu acredito que muitos pastores agora deram uma risada e talvez pensaram assim, olha, eu quero ver como que o apóstolo Josué vai provar na Bíblia Sagrada o arrebatamento da igreja. Eu já quero deixar bem claro, pastor Marlon, preste bem atenção num detalhe. Eu sou daquela época, antes de 1970, nós já fazíamos conferência. E todos os pastores, 99,9% dos pastores, acreditavam, principalmente os pentecostais, no arrebatamento da igreja. Mas sabe o que acontece? De uns anos para cá, muitos passaram a descrer do arrebatamento. E alguns outros deixaram de crer até mesmo na vinda de Cristo. Mas eu creio no arrebatamento da igreja e provo dentro da Bíblia Sagrada o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento, ele será antes da grande tribulação. E se você continuar firme aí sentado no seu sofá, dentro do seu carro, dentro do seu escritório, você vai então perceber, vai aprender, você vai entender o porquê que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Então vamos lá por etapa. Primeiramente nós teremos o arrebatamento da igreja. Em seguida, o arrebatamento da igreja, nós teremos a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós teremos então a vinda de Cristo. O que nós não podemos confundir é o arrebatamento da igreja com a vinda de Cristo. O arrebatamento é uma coisa, a vinda é outra. Eu sei que você agora abriu a Bíblia em Mateus, do capítulo 24, versículo 15, e você começou a ler sobre a grande tribulação, e você parou e fez uma pergunta, apóstolo, eu não estou vendo aqui o arrebatamento da igreja, eu vou te explicar. Eu vou te mostrar por que Jesus, ele não falou sobre o arrebatamento da igreja. Muito bem, queridos, eu gostaria de levar vocês a este painel que nós fizemos. Este painel lhe pertence à Missão Evangélica Betel e está aqui o plano eterno de Deus. Você, meu irmão, que começou a partir agora dessa crise, dessa pandemia, você resolveu tirar a sua Bíblia para estudar, e eu creio, sabe, que muitas pessoas agora começaram a estudar, e graças a Deus por isso, e principalmente estudar sobre finais dos tempos. Então preste bem atenção. Neste quadro que nós fizemos, nós encontramos aqui o plano eterno de Deus. Se você for observar, aqui nós colocamos aqui o globo terrestre, para que você possa entender a história do homem sobre a terra. Quando nós vamos aqui, essa primeira parte, nós encontramos eternidade passada. Daqui para lá, Gênesis do capítulo 1, tem uma eternidade passada. Deus, ele já existia na eternidade passada. Antes de existir o mundo, Deus já existia. Então nós colocamos aqui eternidade passada. Do lado de cá, a última parte deste mapa, nós colocamos aqui eternidade futura.
Preste bem atenção. Nós temos de um lado a eternidade passada, antes do homem, e temos uma eternidade futura, depois do juízo final. O que está acontecendo sobre a terra é entre a eternidade passada e eternidade futura. E você me pergunta, apóstolo, entre eternidade passada e eternidade futura, o que foi que aconteceu? É isto que eu quero te mostrar. É sobre isso. Aqui na eternidade passada, houve a queda do anjo de luz. Preste atenção. A queda do anjo de luz. Na eternidade passada, de acordo com o livro de Ezequiel, ou a profecia de Ezequiel, do capítulo 28, do versículo 11, nós encontramos quando Ezequiel fala sobre a queda do anjo de luz. Isto é, no princípio Deus criou três grandes arcanjos, eu prefiro chamá-los de arcanjo. É o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel e também criou o anjo de luz. Agora preste bem atenção que eu quero dar uma explicação. Quando eu era criança, com 5 anos de idade, eu ouvia os pastores dizer que o diabo ele era maestro no céu, que ele regia o coral no céu. Deixa eu dizer algo para você. O diabo não ficava no céu, não. Ele ficava na terra, no Monte Santo de Deus. Então vamos entender. Deus criou o arcanjo Miguel, um anjo de guerra, e colocou ao lado do arcanjo Miguel, aos cuidados do arcanjo Miguel, milhões e milhões de anjos de guerra. O arcanjo Miguel, ele é o comandante de legião, uma legião enorme de anjos de guerra. Eu quero, pastora Débora, até abrir aqui um parênteses para que possamos entender algo. Muitas vezes, quando alguém está expulsando um demônio, ele fala assim: Senhor, envia aqui o arcanjo Miguel. Deixa eu dizer para você uma coisa. O arcanjo Miguel, ele não precisa sair do lugar dele para que um demônio saia, não. Apenas um anjo do Senhor chega e acabou a guerra, acabou a batalha. Ele é o comandante de uma legião e ele está a serviço do Senhor, e é o nosso trabalho. Seria o mesmo que você chamasse o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, digamos assim, para parar uma brigazinha dentro de um bar. Basta chegar um soldado ou dois, acabou. Então não é necessário. Então quando a pessoa fala, Senhor, envia aqui o arcanjo Miguel ele só aparece em situações da Bíblia específicas. Ele não aparece a todo momento, aparece os anjos de guerra que estão aos cuidados dele. Muito bem. Ele fez, além do arcanjo Miguel, ele fez também o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, ele colocou milhões de anjos no comando do arcanjo Gabriel. Você pergunta assim, qual é o trabalho deles? Levar notícia na terra. Esses anjos são os anjos mensageiros. É eles que trazem mensagem. Sempre nós encontramos os anjos de mensagens aos cuidados de Gabriel. Gabriel, ele só aparece quando uma situação é importantíssima. Você encontra Gabriel apresentando-se, descendo para falar com Daniel, trazendo a mensagem a Daniel. Foi revelada a 70ª semana de Daniel. Você encontra Gabriel quando ele veio falar com Maria e daí por diante. Então você encontra Gabriel. Mas você não encontra Gabriel em outras situações, porque não é necessário. Eu estou falando, queridos, de criação que Deus fez aqui na eternidade passada. Eternidade passada. No mundo, na terra, Deus colocou aqui um anjo de luz. Este anjo, ele era belo.
esse anjo conduzia o louvor a Deus. Deixa eu te falar. De tempo em tempo, o céu se abria e todos os anjos comandados por este anjo de luz, eles glorificavam a Deus. Nós encontramos pistas sobre isso. Muitas vezes, ali quando o Senhor fala com Jó, ele falou assim, olha, quando os filhos da alva se alegravam, isto aí, na eternidade passada. Eu não sei quanto tempo durou o céu se abrindo, os anjos que estavam ao cuidado, os anjos de luz, oferecia a Deus o louvor. Você que está me ouvindo agora e faz parte do grupo de louvor, talvez você vai entender por que o ministério de louvor, ele é tão atacado pelas trevas, porque vocês ocuparam o lugar que era deles, o lugar que era deles. Mas nós encontramos, tanto em Ezequiel como em Isaías, quando uma certa vez este anjo de luz, este anjo belo, este anjo que tocava instrumentos, este anjo que era adornado por pedras preciosas, isto é, na eternidade passada, ele reuniu aquela legião de anjos e ele induziu que eles subissem para fazer, sabe o quê? Para estar acima do trono de Deus. O desejo deste anjo, queridos, preste bem atenção. O desejo deste anjo era colocar a sua cadeira acima do trono de Deus. O desejo de Satanás sempre foi ocupar este lugar. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando ele subiu, quando ele sobe, eu estou te contando algo que aconteceu, queridos, na eternidade passada. Quando ele subiu com seus anjos, o arcanjo Miguel entrou em guerra contra ele, e eles, e tanto o anjo de luz quanto os seus caíram sobre a terra. Aquele anjo de luz se tornou Satanás, diabo, é isso que se tornou. E os anjos que estavam com ele se tornaram demônios. Preste atenção. Quando eles caíram, a terra que era perfeita, a terra que era linda, coberta de pedras preciosas, se tornou sem forma e vazia. Não, deixa eu deixar bem claro aqui, porque alguém respirou aí no sofá, né? Alguém respirou e falou, apóstolo, me explica melhor isso aí. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 1, aí você encontra assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra, ponto. Depois da queda de Satanás, a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deixa eu explicar algo para você aqui. Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus não cria, de forma nenhuma. Eu vejo entre a primeira parte do versículo 1 da Bíblia e o versículo 2, humanamente falando, a grande decepção de Deus. Eu creio que os calvinistas agora, sabe, vão olhar para mim e falar assim, apóstolo, não, nós não cremos nisso. Eu estou falando humanamente falando, eu vejo uma decepção de Deus. Ele já esperava por isso? Já. Mas ele deu o livre-arbítrio, e o diabo também, ele o tem. Então, de repente, ele cai sobre a terra.
E o globo terrestre, eu repito, o globo terrestre ficou sem forma e vazio. Com a queda de Satanás e dos seus anjos que viraram demônios. Então vamos entender? Eles perderam seus corpos. Aquele anjo lindo e maravilhoso perdeu seu corpo e se tornou Satanás, um espírito. É por isso que os demônios entram no corpo de uma pessoa. Mas o anjo de Deus não entra, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E o anjo de Deus tem corpo. Enquanto os anjos, que são os demônios, não têm. Então preste bem atenção num detalhe. Quando o diabo caiu, ele caiu por quê? Porque ele subiu. Ele estava aqui na terra, de acordo com Ezequiel, do capítulo 28, versículo 11. Ele estava aqui na terra. E ele caiu ao tentar subir, e ele perdeu o seu corpo. Os anjos se tornaram demônios, e esse anjo de luz se tornou o diabo. Apenas falando aqui sobre, missionária Miriam, falando sobre angelologia, né? Ninguém expulsa diabo do corpo dos outros, não. Eu já vi de vez em quando as pessoas falam assim, sai Satanás. O Satanás, ele não entra no corpo de ninguém. Quem entra são os demônios. São eles que entram, o diabo não. E outra coisa também, deixa eu explicar para você uma coisa. Alguém já me perguntou assim, você sabe onde é que está o diabo, o Satanás? Sei, lógico que eu sei. Você sabe por quê? Ele não é onipresente. Onipresente é Deus. Se o diabo estiver nos Estados Unidos, ele não está no Brasil. Se o diabo estiver lá, digamos, na China, desculpa os chineses, queridos, ele não está no Brasil. O diabo, ele não é onipresente. A onipresença pertence a Deus. Então ele está apenas em um lugar. Olha, eu creio que nós temos uma pergunta. Temos uma pergunta? Eu creio que temos uma pergunta. E olha, e por falar nisso, o pastor Marlon está me trazendo essa pergunta. Se porventura você tiver uma pergunta, você pode ligar. Qual o telefone, pastora, que a pessoa pode ligar? O telefone. Ah, já está aí o telefone. Opa, meus parabéns aí para a nossa técnica, né? Está o telefone, você pode então estar nos ligando. Nós estamos ao vivo. Hoje é exatamente dia 21, né? Hoje é dia 21. E são exatamente, deixa eu ver, 10 para as 10 ou 9h50. Então você pode nos ligar, nós estamos aqui no templo sede da Missão Evangélica Betel, estamos aqui no estudo, você pode ligar e essa sua pergunta vai chegar em minhas mãos, tá bom? Como esta aqui, ó, que foi colocado carinhosamente aqui pelo pastor Marlon, amém? E eu não sei, eu vou ler agora. Diz aqui, ó, dizem que Jesus voltará dia 7 de abril. Qual a base disto? Nos enviaram essa pergunta. Alguém perguntou ao bispo Alisson. Bispo Alisson, um abraço, que Deus em Cristo abençoe. Um abraço aí para toda a membresia da Missão Evangélica Betel de Nova Lima. O bispo Alisson, ele é responsável por aquela região de Nova Lima. E alguém fez essa pergunta e aqui está. E nós vamos estar falando sobre essa pergunta agora. Tá bom, bispo? Vou falar daqui um minutinho sobre essa pergunta. Vou só concluir aqui e nós vamos responder essa pergunta. Queridos, então a terra se tornou sem forma e vazia. Ela se tornou. E Deus então começa uma nova situação. Ele coloca o homem no Éden e todos sabem que houve a queda do homem por ser tentado por Satanás. Bispo Alisson, não existe nenhuma base para acreditarmos que Jesus voltará no dia 7 de abril. Não. Primeiramente, antes da volta de Cristo, vai acontecer dois grandes eventos. Antes da volta, tem que acontecer primeiro o arrebatamento dos vencedores. Deixa eu repetir. Vai ter que acontecer o arrebatamento dos vencedores. Depois do arrebatamento vai acontecer a grande tribulação, que será 7 anos. No final da grande tribulação,
vai cumprir o que está escrito em Mateus, do capítulo 24, a partir do versículo 28, e vai acontecer também, lógico, está junto esse capítulo, são correlacionados, Apocalipse capítulo 19, do versículo 11, porque no final da grande tribulação, o céu vai se abrir e o Senhor vai voltar. Então, a volta de Cristo, se o arrebatamento acontecesse hoje, digamos hoje, dia 21 de março, se acontecer hoje o arrebatamento, o Senhor, ele voltaria, ou ele voltará, melhor dizendo, daqui aproximadamente 7 anos, que é a volta de Cristo. O arrebatamento dos vencedores da igreja é um fato. A volta de Cristo é outra, depois da grande tribulação. Se você tem alguma dúvida com respeito a isto, você pode nos ligar. O telefone está aí, você pode estar nos ligando. Inclusive, eu quero te mostrar algo para falar sobre isso. Eu creio que a câmera, ela está conseguindo pegar estes quadrinhos aqui. Olhe bem. O tempo do homem na terra, é dividido em dispensações, biblicamente falando. É dividido em dispensações. Se porventura você somar desde essa dispensação até a última, que é o milênio, vai ter 7.000 anos. Eu repito, desde a primeira dispensação até a última dispensação, nós vamos ter 7.000 anos. Você pergunta, apóstolo, quantos anos já está completando do homem sobre a terra? 6.000 anos. A última dispensação é a dispensação do milênio. Vai durar 1.000 anos. Bom, para aqueles que são estudantes da palavra, deve estar entendendo que a Bíblia Sagrada, ela é bem matemática. O Senhor Deus disse que o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então vamos lá, a terra já passou por 6.000 anos e está esperando vir agora o milênio para descansar. Nós encontramos na Bíblia o Senhor dizendo que o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Senhora Bíblia, muitas vezes lá no trabalho você deve ter ouvido alguém falar assim: devemos guardar o sábado ou não devemos? Devemos guardar ou não devemos? É lícito guardar? Deixa eu te explicar para você uma coisa. Interessante que quando o Senhor fala sobre isso, tudo é de uma forma simbólica. Já estava demonstrando que cada dia são exatamente 1.000 anos. Então, nós temos 6.000 anos. Você pergunta, apóstolo, encerra esses 6.000 anos quanto? É quando encerrar a dispensação da graça. Vamos entender. A primeira dispensação, ela chama-se dispensação da inocência. Você que está com a Bíblia aí aberta agora, na sua casa, essa dispensação nós encontramos em Gênesis, do capítulo 2 ao capítulo 3. Foi aquele tempo em que Adão e Eva estavam dentro do paraíso. Alguém me perguntou, apóstolo, o senhor acha quanto tempo durou Adão e Eva na inocência lá dentro do paraíso? Cada pastor, cada dispensacionalista tem a sua forma de pensar. Eu acredito, pastora Débora, que durou 40 dias, esta aqui, ó, a inocência. Aquele tempo ali, 40 dias, Adão estava ali no Éden, ele e Eva, e tinha um encontro com Deus, 40 dias. Logo após, no capítulo 3 do livro de Gênesis, tem a queda do homem, começa então a consciência, a dispensação da consciência. Vamos entender. Essa dispensação, ela durou 1.000
1656 anos. A dispensação da consciência durou 1656 anos. Deixa eu explicar melhor, para que você possa entender o que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele faz referência a esse tempo aqui, ó, quando o homem viveu na dispensação da consciência. O homem queria mostrar, pastora Débora, que ele seria capaz de viver longe de Deus. O homem, nessa época, dedicou a cultura, dedicou a arte. O homem dedicou, queridos, a tudo menos a buscar a Deus. 1656 anos, a dispensação da consciência, de Gênesis 4 a 8. Deixa eu falar com você uma coisa. Você sabia que nós estamos vivendo uma época parecida com a dispensação da consciência? Paulo, ele fala sobre isso, que os homens procurariam pastores para si, que falariam exatamente o que eles gostariam de ouvir. Vivemos numa época hoje, não sou contra os coaches, não. O coach, ele deve trabalhar dentro de uma empresa, o coach deve ajudar um profissional. Mas eu não defendo a teologia do coach, não defendo. Porque o coach fala o que a multidão quer ouvir. O coach, ele fala aquilo que você quer ouvir. Ele te motiva, não é verdade? E ele tem algumas ferramentas para fazer com que as suas crenças limitantes sejam jogadas por terra e você possa estar bem para executar o seu trabalho. É isto que acontecia na dispensação da consciência. O homem era humanista. Missionária Miriam, o homem era levado a mostrar que ele era alguma coisa. É igual hoje. Nós não estamos vendo aí alguns coaches dizer que você é belo, que você é bonito, que você é forte, que você é bom, que Deus gosta tanto de você, que Ele pagou um preço tão alto por você, que realmente você está acima de tudo. Humanistas esquecem de uma coisa, que nós somos pobres, miseráveis e dependemos da misericórdia do Senhor. É por isso que este apóstolo eu não defendo a teologia do coach. Exatamente aqui, olha, Paulo falou sobre isso. Como em outros tempos, era nesse tempo aqui da consciência. Gênesis capítulo 4, do versículo 4 a 8. Dispensação da consciência, 1656 anos. Pastor, quem sabe que você está levando alguém para dentro da sua igreja? Porque o Espírito Santo de Deus não atua mais. E você agora precisa levar um coach, para que este coach, ele não se coloca como pastor, não. O coach, eu sou coach, eu não sou pastor. Para motivar, é porque falta o Espírito Santo de Deus. Saiba você, que Paulo já falava sobre isso, que nos últimos dias, os homens procurariam pastores e mestres para si. Vão dizer exatamente o que eles querem ouvir. Atenção, pastor. Você não tem que falar o que o povo quer ouvir. Você tem que falar o que Deus manda dizer. Você tem que falar aquilo que o Senhor ordenou dizer, e não o que o povo quer ouvir. Portanto, vamos lá. Dispensação da consciência. Nós já falamos de dispensação da inocência, e agora a dispensação da consciência. Respira, toma água. Talvez esteja pensando assim, apóstolo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Apóstolo, ninguém me falou sobre isso. Lógico, querido, lógico. Você está ouvindo um apóstolo que fala sobre conferência escatológica desde 1970, queridos. Em 1980, sabe o que aconteceu? Foi mudado a teologia e entrou a teologia da prosperidade. Todo o ensinamento caiu por terra. Os homens jogaram por terra e você não aprendeu da palavra. Você aprendeu a olhar para baixo. Está entendendo? Dinheiro, aprendeu a olhar para baixo. Me responda uma coisa. O que adiantou o dinheiro que você ganhou até hoje? Dia 21, o que adiantou? Hein? Você não está quietinho dentro da sua casa? Você não está com medo aí do coronavírus? Ele não pode entrar numa casa e talvez até no seu corpo. E o que vai adiantar o dinheiro que você ganhou? Se porventura você, pastor, não pregou a salvação
a volta de Cristo, você perdeu muito tempo em ensinar apenas sobre prosperidade. O nosso Deus prospera. Isso é uma consequência da fidelidade. Isso não é primordial. Primordial é aprender da palavra de Deus. Portanto, o compromisso deste apóstolo é ensinar a palavra de Deus. Eu não tenho compromisso com a sua finança. A sua finança é você com Deus. E outra coisa, vamos parar aqui só um pouquinho, só um instantinho. Interessante que eu conheço duas plantas, trigo e joio. Trigo e joio. Deixa eu dizer algo para você. Se você chegar perto de um pé de trigo, se o trigo estiver maduro, pastora Débora, você arranca ele com as mãos tranquilamente, porque o trigo ele não tem raízes profundas na terra. O joio não. Se você tentar arrancar um pé de joio, as raízes dele estão profundas na terra, sai até trigo junto, de tão profundas. Responda para mim antes que eu possa continuar. Como estão as suas raízes nessa terra? Você está arraigado nesta terra? Porventura as suas raízes estão fixadas aqui nessa terra? Ou você é como o trigo, que se o arrebatamento acontecer agora, você vai subir, porque as suas raízes não estão fixadas nessa terra. Existe uma diferença, querido. Quem vai subir são aqueles que simbolicamente são trigo e não joio. O joio fica para trás. E infelizmente nós temos joio no altar, nós temos joio no meio dos bancos, nós temos joio, pastoras, pregando o evangelho. São joios. Eu aposto que joio é esse? Jesus mesmo disse que quando ele vir sentado no seu trono, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. Ele vai dizer: apartai de mim, eu não te conheço. Porque são joios, queridos. Eu até aproveito para dizer, aproveito esta oportunidade, maravilhosa essa oportunidade, linda essa oportunidade, de poder falar com vocês a respeito disso. De vez em quando nós ouvimos pessoas falar assim: eu tenho fruto, eu curo os enfermos. Isso não é fruto, isso aí são dons espirituais. São dons. Dons é uma coisa, fruto do Espírito é outra. O fruto do Espírito é o que está lá em Gálatas, do capítulo 5, versículo 23 em diante. É alegria, é amor, é benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso é o fruto, porque é o próprio Cristo morando em nós. Então nós damos fruto. Agora o dom é outra. Orar para enfermos, os enfermos serem curados, esse é dom. Deixa eu explicar para você uma coisa. Ter os dons, o joio pode ter. Tem muitos joios que têm os dons. Eles oram pelos enfermos, os enfermos são curados. O dom Deus dá e não tira. Agora o fruto é quando o Senhor mora em nós. Está lá em Gálatas, do capítulo 5, repito, versículo 23. Fruto do Espírito é quando nós temos Jesus em nós e o mundo vê esses frutos. Antes de você aplaudir quando alguém dizer que foi curado alguém e ele levantou a cadeira de roda, verifique na vida deste homem se ele tem fruto do Espírito, se ele é longânimo, se ele é benigno, se ele tem alegria, porque para ter Deus na vida, o Senhor Jesus na vida, tem que apresentar primeiro os frutos e não os dons do Espírito. Muito bem, eu creio que alguns agora chegaram até a respirar, pastor, e pensaram assim: meu Deus, mas eu pensei que uma pessoa que era de Deus era aqueles que operavam milagres. Não, milagres, queridos, até os demônios podem fazer fogo cair do céu, está me entendendo? Não se engane, aquele que tem Jesus, ele produz fruto do Espírito. Olha, você pode fazer sua pergunta, tem um número de telefone aí, você pode perguntar. Nós estamos ao vivo, hoje é dia 21 de março, estamos aproveitando essa grande oportunidade para estarmos aqui no templo. E estamos falando sobre as dispensações. Você que entrou agora na TV Vinho Novo, nós estamos falando sobre as dispensações.
E eu quero enviar um abraço agora a todos os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão ligadinhos lá no Mato Grosso, em outras partes, estão ligados aí assistindo a nossa TV Vinho Novo. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor, Ele possa fazer com que a sua vida continue abençoada. Nós estamos parando aqui na dispensação da consciência. A dispensação da consciência durou 1656 anos. Preste bem atenção. Em cada final de uma dispensação, houve algo como se fosse um julgamento. Aí você já vai se preparando, porque no final da nossa dispensação, que é a da graça, vai haver um julgamento. No final vai haver um julgamento. No final da dispensação da inocência, houve um julgamento. O Senhor expulsou o homem do paraíso e deu uma sentença. A mulher daria à luz com dor, o homem iria trabalhar e comer do suor do teu rosto, e a serpente iria rastejar e comer do pó da terra. Sentença dada nesse julgamento. Começou a dispensação da consciência. Você fala, apóstolo, como foi que encerrou a dispensação da consciência? Encerrou com o dilúvio. Deus manda água sobre a terra e essa dispensação, ela encerra no capítulo 8, encerrou da consciência. Dispensação de 1656 anos. Encerrou com um julgamento, Deus enviando água sobre a terra. 8 pessoas entraram na arca, que foi Noé e sua família, e o restante pereceram. É interessante, missionário Miriam, eu gosto de fazer algumas observações, que eu creio que alguns dos nossos ouvintes ficam perguntando assim, apóstolo, mas as pessoas morreram foram pelo fato de não querer entrar na arca? Não. A arca não foi feita para salvar a humanidade da época. Se as pessoas entrassem na arca, Deus os colocaria para fora. Porque a arca foi feita para salvar 8 pessoas. A arca, o dilúvio aconteceu para matar o restante. Eles tinham que morrer. Talvez agora não dá para me te explicar, mas em outra oportunidade eu vou te explicar sobre isso, tá bom? Por que teriam que morrer aquelas pessoas? Logo após terminar a dispensação da consciência, começou a dispensação do governo humano. Essa dispensação, querido, ela durou exatamente uma faixa de 427 anos. Vá somando. Você está com a calculadora aí? Vai somando. Soma aí para você ver quanto tempo que nós estamos sobre a terra e as dispensações. Foi do governo humano, 427 anos. Nesta época, o povo de Deus estava dentro do Egito. A dispensação do governo humano. Vamos entender uma coisa. Vamos passar à frente. Essa dispensação aqui, ela encerrou com um julgamento na época. Deus, Ele mandou fogo, enxofre, sobre Sodoma e Gomorra. Está lembrado? Encerrou a dispensação do governo humano. Nesta época, com a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí você encontra Ló, ele correndo, você encontra a mulher de Ló se tornando uma estátua de sal, exatamente encerrando a dispensação do governo humano. Pastor, olhe para mim, deixa eu dizer algo para você. Se você não souber dividir a Bíblia em dispensações, você não vai compreender o plano eterno de Deus. E nós estamos aqui no governo humano. Amém? Que Deus abençoe. Se você quiser fazer uma pergunta, ficou dúvida? Ligue para nós. Está o telefone aí, você pode nos ligar. Nós temos aqui vários irmãos nos assessorando nesta manhã, nessa conferência escatológica chegada à última hora. E você então pode estar
aprendendo um pouco mais. Que Deus abençoe, vá o nosso abraço aqui a todos que neste momento estão nos assistindo, aqueles que depois vão assistir, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Nós encerramos aqui, está aqui, dispensação do governo humano. Está em Gênesis do capítulo 9 a 11. Gênesis do capítulo 9 a 11, você encontra o governo humano que durou 427 anos. Vamos prosseguir, só para que você possa entender. Ao terminar este aqui, o governo humano, nós encontramos então a dispensação da promessa. Dispensação da promessa. Essa dispensação, ela durou exatamente 430 anos. Algumas pessoas chamam, sabe o pastor Marlon, de dispensação patriarcal. Foi a dispensação Abraão, Isaac, Jacó. Podemos chamar também essa dispensação da antiga aliança. Aliança feita com Abraão, aliança feita com Isaac, aliança feita com Jacó. Até por isso que você lembra quando Paulo fala que Jesus disse assim, que este cálice é da nova aliança feita no meu sangue. Então nós temos aqui uma aliança patriarcal, chegar para cá para você ver, que é a aliança do tempo da promessa, está aqui, ó, da promessa. Muito bem, queridos, esta aliança, ela durou, essa dispensação, 430 anos. 430 anos. Sabe como que ela encerra? Ela encerra com um julgamento. Deus enviando as pragas no Egito, Deus tirando o seu povo do Egito, encerra então aqui a da promessa. Encerrou. Deus tira. Agora entenda. Entra a dispensação da lei. A dispensação da lei durou 1430 anos. Deixa eu falar para você, internauta de plantão, que usa dizer que o dízimo é coisa da lei, né? Se você falar assim, o dízimo é coisa da lei, nós estamos no tempo da graça. Você notou que antes da lei, eu te mostrei da promessa, do governo humano, da consciência e da inocência, várias dispensações? E se eu fosse fazer aqui, missionária Miriam, se eu fosse fazer aqui um estudo com respeito ao dízimo, eu encontraria o dízimo aqui, ó, na consciência, na inocência, consciência, governo humano, promessa, e depois chegaria na lei. Então o dízimo, pastora Débora, ele é anterior à lei. Então, para aqueles que andam falando que o dízimo é coisa da lei, o Velho Testamento não é todo lei, não. A lei durou apenas 1430 anos. 1430 anos que durou a lei. A lei começa quando o povo sai do Egito, começa a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Chegando no deserto, ali no Monte Sinai, Deus dá a lei para aquele povo. Deus entrega. Então, esse tempo, essa dispensação da lei, atenção, essa dispensação da lei, ela durou 1430 anos. Foi a lei dada a Moisés para que ele preparasse um povo. Um povo. Dispensação da lei, 1430 anos. Eu quero te mostrar algo, mas antes de mostrar, o pastor Marlon, ele está aqui trazendo mais uma pergunta. Depois eu quero te falar quando foi que terminou a dispensação da lei. Quando foi? E prepare, pegue um papel e uma caneta para anotar, porque eu vou te mostrar algo muito interessante. Além de te mostrar quando foi que terminou a dispensação da lei e quando começou a dispensação
da graça. Bom, nós estamos aqui com a nossa mesinha improvisada, né? Aqui perto do nosso altar, maravilha. Interessante que está uma pergunta aqui, da nossa irmã Jaqueline e pastor Gleison, lá de Montes Claros. Pastor Gleison, um abraço, que Deus abençoe. Nós temos aqui qual a relação dos 7 selos e as 7 trombetas, missionária Jaqueline e pastor Gleison. A pergunta é, qual a relação que tem entre os 7 selos e as 7 trombetas? O pastor Gleison e irmã Jaqueline, eu quero pedir permissão a vocês para que eu possa falar disto daqui a pouquinho. Eu só vou continuar, pastor Gleison e Jaqueline, só sobre as dispensações, mas a sua pergunta está aqui. Porque hoje eu creio que nós vamos falar muito sobre o Apocalipse. E eu vou estar entrando no livro de Apocalipse daqui a pouco. Então eu vou falar sobre a relação entre os 7 selos e as 7 trombetas. Pastora Débora, eu acredito que algumas pessoas estão agora sentadas no seu sofá em casa, né? Lógico, assim, estão resguardando a sua saúde, questão do coronavírus, e agora estão pensando, meu Deus, meu Pai, chegou o tempo do Apocalipse. Chegou, queridos, é Apocalipse, muito bem. Aqui é de Nova Lima, muito bem, um abraço, que Deus abençoe. Eu confundi os nomes aqui, mas nós iremos falar sobre isso, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no livro de Apocalipse, então eu quero falar sobre a relação entre os 7 selos e as 7 trombetas. Que Deus abençoe. Vamos lá, queridos. Prosseguindo um pouquinho. A lei, ela encerra para começar o tempo da graça. Muito bem. Quando você pega a Bíblia, você encontra Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o livro de Mateus. Todos sabem disso, começa com o livro de Mateus. Uma perguntinha só que eu quero te fazer. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é o tempo da graça? Eu te explico. Jesus Cristo, quando ele veio, e agora muitos vão assustar, ele veio ainda na dispensação da lei. A dispensação da graça, ela começa a partir de Cristo. Mas a pergunta que eu faço, eu vou te dar a resposta. Você crê que a dispensação da graça, ela começou com o nascimento de Cristo ou com a morte e ressurreição? Aqui a cruz. Está vendo aqui a cruz? Dispensação da lei e a dispensação da graça. A dispensação da lei durou 1430 anos. A dispensação da graça está durando 2000 anos e ela vai encerrar. Deixa eu te dizer. Querido, a dispensação da graça, ela não começou com o nascimento de Cristo. Porque o preço tinha que ser pago. Enquanto Jesus conversava, quando você lê o livro de Mateus, Jesus fala com um, Jesus fala com outro, Jesus fala do reino que haveria de vir. Espera aí. Quando você lê o livro de Mateus, tudo que cita lá sobre o reino, Jesus está tratando sobre o reino. Pastora Débora, os judeus acreditavam que o reino começaria logo em seguida, aos 1000 anos de reinado de Cristo. Eu vou repetir. Os judeus acreditavam que o livro de Isaías, o reinado de Cristo, começaria logo em seguida, Jesus nem morreria.
Portanto, quando você lê o livro de Mateus, Jesus fala do reino. Todo livro ele fala do reino. Ele conta as parábolas falando do reino. É aqui, ó, do reino. E quando você lê o livro de Mateus, você vê Jesus passando por Jericó, até apressadamente para chegar dentro de Jerusalém. Um cego, Bartimeu, entendia muito bem que quem iria reinar era alguém descendente de Davi. Aí ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele estava gritando, queridos, como alguém que entendia. Ele estava gritando, dizendo assim: Jesus, você é descendente de Davi. E eu já ouvi, não, porque ele era cego. Eu já ouvi que há um descendente de Davi que vai reinar. Então você é rei. Tem misericórdia de mim? Jesus chama, manda trazer aquele homem e cura aquele homem. Jesus veio falar para os judeus sobre este reino. Meu caro pastor, você que não é dispensacionalista, você lê o livro de Mateus tentando encaixá-lo na igreja. Eu já ouvi pastor falar assim: olha o que Jesus está dizendo para nós. Preste atenção. Quando você lê a Bíblia fala primeiro para os judeus, depois tem nações e depois igreja. Você tem que entender quando Jesus está falando para os judeus, quando ele está falando para as nações e quando a Bíblia fala para a igreja. Pastora Débora, muitas vezes nós pegamos a Bíblia e queremos aplicar tudo que está nela como se fosse para nós, a igreja. Existe, eu vou repetir, 3 povos que a palavra de Deus é dirigida a eles: judeus, nações e igreja. A igreja, ela é composta de pessoas das nações, que são gentios, e de judeus que aceitaram a Cristo. Igreja. Então se torna igreja. Mas a Bíblia dirige a sua palavra, Deus dirige a sua palavra usando a Bíblia para esses 3 grupos de pessoas: judeus, nações e igreja. Então vamos entender. Quando você lê o livro de Mateus, Jesus não está falando para a igreja. E eu sei que você agora chegou até a cair de costa. Que isso eu posso. Jesus não estava para a igreja? Não, Jesus não está falando para a igreja. A igreja não existia, querido. Eu vou repetir. Jesus não está falando para a igreja porque a igreja não existia. Você que pega o livro de Mateus hoje e tenta aplicar ele na íntegra para a igreja, você não encontra respaldo, porque Jesus não estava falando para a igreja. No livro de Mateus, Jesus diz assim: olha, sobre esta rocha edificarei no futuro a minha igreja. Aí você vê a igreja surgir lá em Atos do capítulo 2. Quando Jesus falava no livro de Mateus, ele falava para os judeus, portanto ele até disse assim: olha, eu não vos chamo de servo, de amigos. Os judeus não fazem parte da igreja de Cristo, querido. Vamos raciocinar? Deleta o seu HD aí. Deleta. Os judeus não fazem parte da igreja de Cristo, a não ser que aqueles judeus se tornaram messiânicos, aceitaram a Jesus. Então o livro de Mateus, Jesus está se dirigindo aos judeus. Então agora você entendeu por que você não encontra o arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 24, versículo 15. É por isso. Jesus não iria falar do seu casamento com a noiva se a noiva não existia. A igreja não existia ainda. Aí Jesus fala da grande tribulação que virá e que os judeus sofrerão esta grande tribulação. Você está me entendendo? Preste atenção num detalhe que eu quero te mostrar.
Jesus chama eles de amigos. Os judeus são amigos. E os judeus fazem parte da esposa de Deus. É assim, apóstolo? Os judeus, sim, a esposa de Deus. Inclusive, de uma forma simbólica, os judeus te deram um filho a Deus. Nasceu Jesus. É por isso que você vê no Velho Testamento, Deus tratando através dos profetas com essa esposa, chamando ela de quê? De prostituta, de infiel, de ingrata. Então, os judeus, meu caro pastor, meu caro bispo, os judeus, considerada esposa de Deus, você apanha todo o Velho Testamento, você encontra ele falando dessa mulher, dessa esposa de Deus, judeus. Agora Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O livro de Mateus, Jesus conversa com os judeus. Portanto, chegou uma mulher perto dele e falou assim, Senhor, tem misericórdia da minha filha? Ele disse, não é lícito lançar dos pães dos filhos aos cachorrinhos. Quando ele enviou os primeiros a pregar, ele não enviou os primeiros a pregar o evangelho, não. Ele enviou eles a pregar a mensagem do reino. Aí ele recomendou, quando vocês forem, não entre na casa de gentios, somente na casa dos filhos de Israel, das ovelhas perdidas de Israel. Você entendeu que a mensagem do livro de Mateus não era para a igreja? Portanto, Jesus proibiu que aqueles primeiros que levaram a mensagem do reino. Você pergunta, apóstolo, então nós não pregamos a mesma mensagem que Jesus prega? Não, queridos. Jesus pregava a mensagem do reino. Nós pregamos a mensagem da graça. Ei. Olha para mim. Jesus pregava a mensagem do reino. Nós pregamos a mensagem da graça. Jesus pregava a mensagem daqui, ó, do reino. Portanto, eu coloquei porque esse gráfico que eu fiz, eu coloquei aqui, ó, os ensinamentos da lei, muitos deles serão ensinados aqui, ó, no milênio, quando Jesus estiver reinando. O grande erro dos pastores hoje é tentar pregar a mensagem do reino e esquecer da mensagem da graça. Aí já até adiantando, mas não adianta você mandar pergunta agora, que eu não vou te explicar agora, que eu não tenho tempo agora, é o seguinte, quem vai pregar a mensagem do reino são duas testemunhas que virão aqui na grande tribulação. Uma delas representante dos profetas e outro representante da lei. Vão pregar aqui, ó, a mensagem do reino nos 7 anos da grande tribulação. Portanto, meu querido, nós estamos vivendo exatamente num tempo de pregarmos a mensagem da graça e de por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então vamos entender. Os judeus acreditavam que da lei ia pular diretamente para o reino. Jesus subia em direção a Jerusalém. Ele tinha uma data certa para entrar em Jerusalém. Essa data já estava profetizada pelo profeta Daniel. 483 anos. Quando completasse os 433 anos da reconstrução dos muros de Jerusalém, Jesus teria que entrar em Jerusalém. Olha para mim. As coisas de Deus têm data certa para acontecer. Data certa. Segundo os meus cálculos como escatólogo, esse dia era o dia 6 do mês de Abib, do ano 33 de Cristo. Aproximadamente 33, 34 de Cristo. Jesus tinha essa data para entrar em Jerusalém.
E ele esperava que Jerusalém, humanamente falando, ele esperava que Jerusalém toda estivesse esperando por ele. Subia ele para Jerusalém. Uma mulher parou e falou: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, eu tenho 2 filhos. O Senhor permite que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. A mulher acreditava que o reino ia começar logo com a entrada de Jesus em Jerusalém. Ei, olha para mim. Diz a Bíblia que Jesus chega no Monte das Oliveiras e olha Jerusalém. Jerusalém estava em festa da Páscoa, mas não para esperar Jesus. Jerusalém, todas as famílias tinham um cordeiro, mas não esperava pelo Cordeiro de Deus que estava chegando. Jerusalém esqueceu do livro de Daniel, que já estava marcado, resumindo para você, 483 anos. Jesus ia entrar em Jerusalém. Jesus chega e fala: ai, Jerusalém, se você soubesse que hoje é o teu dia. Atenção, pastora, Deus não espera, o Senhor não espera que você tenha tempo para servi-lo. O Senhor tem a sua agenda. Existe o dia da visitação. Jerusalém chegou o dia de sua visitação. E Deus havia mostrado através do profeta Daniel. E Jerusalém estava despercebida, da forma que talvez você esteja. Não está atento no que diz a Bíblia Sagrada. E Jesus chega e olha para Jerusalém e fala: ah, Jerusalém, se você soubesse que hoje é o teu dia. Ele estava dizendo que o teu rei chegou para reinar. Jerusalém, queridos, não estava aguardando. Ali começou o tempo da graça. Aí o Senhor Jesus Cristo morre, ressuscita, e começou uma lacuna chamada tempo da graça. Ele diz: ide por todo o mundo. Eu creio que algum discípulo pode ter pensado assim: Senhor, o Senhor não tinha mandado nós só para pegar no meio dos judeus? Agora está mandando por todo o mundo. Começava o tempo da graça. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está lembrado? Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Cumpre-se aquela palavra, daquela parábola do rei, que deu uma grande festa e os convidados estavam ocupados. De repente, quando ele viu a casa vazia, ele falou assim: desça pelos valados, pelos becos, e traga os aleijados, traga os pobres, que eu quero ver a minha casa cheia. Olhe para cá. Os judeus rejeitaram o Senhor. Abriu-se o tempo da graça. Jesus agora volta as costas para a esposa de Deus. Jesus volta as costas para os judeus e olha para os gentios e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então preste bem atenção. A dispensação da graça, ela começa em Atos capítulo 2 e não no livro de Mateus. Quando inicia-se a igreja, quando Jesus diz: ide por todo mundo, começa a dispensação da graça. Em todo o livro de Mateus, estava ainda a dispensação da lei. Jesus falando de um reino que virá, que vai acontecer. Jesus falando sobre 1000 anos de paz que vai ter nessa terra. Aqui, ó. 6.000 anos. 6.000 aqui, ó. 6.000 anos se passaram até aqui.
até aqui, ó. Com mais 1000, completa 7. A terra, você sabe o que é os vulcões, as tempestades, os maremotos, as pestes? É porque a terra não está suportando mais, ela tem que descansar. Ei, pastor, irmão, analisa só, bispo, analisa, pastor. A terra, 6.000 anos, já cansou. E eu vou trazer isso aqui. O meio ambiente não suporta mais. Os mares não suportam mais de poluição. A terra não suporta mais de poluição. A terra tem que descansar. E ela vai descansar no milênio. E o milênio, para começar, Cristo vai ter que voltar para começar o reinado dele na terra de 1000 anos. E vai descer para isso. Você encontra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, a volta de Cristo. Você encontra lá em Mateus, do capítulo 24, versículo 15 em diante, versículo 28 em diante, você encontra a volta de Cristo. Aí você me pergunta assim: apóstolo Josué, e o arrebatamento? E o arrebatamento? Eu, antes de falar sobre isso, eu quero te dar uma palavra. Tem 2000 anos que a igreja está pregando na dispensação da graça. Do meio da igreja é que sairá a noiva de Cristo. Respondo para você. Você acha que essa noiva ainda vai enfrentar a grande tribulação? Você acha que esta noiva, depois de 2000 anos, o casamento arrumadinho, ela vai ter que ainda encontrar o anticristo? Ei, pastor? O apóstolo Paulo fala assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que consolo que você está dando à igreja, você como um dispenseiro, dizendo noiva. Você vai encontrar um que não é o noivo primeiro, depois você encontra o noivo. Você está ouvindo um pastor que já fez mais de 400 casamentos. Se porventura der uma notícia, uma noiva, que antes ela encontrar o noivo, ela vai encontrar um que não é noivo, um falso noivo, um rapaz qualquer, e eu aposto que ela não entra chorando. Essa é a notícia que você está dando. Com que base? Dizendo que a igreja, a noiva de Cristo, ela vai enfrentar a grande tribulação. Nós vamos dar um tempo, que eu vou tomar uma água, dá um tempo. Você vai ficar ligadinho aí, porque eu vou voltar. Eu vou te falar sobre a diferença que existe entre a noiva e as denominações, a igreja. Deixa eu te falar, a noiva do Cordeiro vai sair de dentro da igreja. Não é toda a igreja que é noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro do Senhor Jesus está dentro da igreja. Não estou falando das igrejas, não, só existe uma, da igreja. Ela vai sair. O local de reunião onde você está, tem muitos que fazem parte da noiva e outros são apenas da igreja. Serão arrebatados são aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro. Serão arrebatados. Talvez, meu irmão, você, por não saber separar essas duas coisas, você acredita que a noiva vai passar pela grande tribulação. Só que na grande tribulação nós vamos encontrar o anticristo. E você propor à igreja atravessar a grande tribulação e encontrar com o anticristo. Quando voltarmos, eu vou falar sobre a diferença daquela que é a igreja e daquela que é a noiva. Daquela mulher que rejeitou abrir as portas e daquela que é Rebeca, que foi obediente, seguiu Eleazar, que é o Espírito Santo, e foi ao encontro de Isaac. Você não vai terminar essa conferência sem que você preste atenção que vai haver o arrebatamento antes da grande tribulação. E ele está para acontecer a qualquer
qualquer momento. Eu vou tomar água e eu retorno para que nós possamos continuar falando. Que Deus abençoe. Seu amigo e servo, apóstolo Josué Lopes. Deus abençoe.